Olá pessoal, tudo bem? Sou o psicólogo Gilvan e toda quarta-feira, depois das 8 ou antes, mas às quartas-feiras à noite, tenho deixado alguns vídeos aqui e normalmente esses vídeos é para reflexão, né? Por isso que normalmente eu começo com algumas indagações, com algumas perguntas que nos fazem, de algum modo ou de outro, pensar um pouco. Ao contrário, né, de que muitos pensam que pensar, às vezes, pode diminuir, né, a tua capacidade de ser no mundo. Pelo contrário. E a pergunta de hoje, ela é muito estudada, pelo que eu vejo, pelo lado mais místico, né? Pelo lado das religiões mais místicas, né? Eu não tenho tanta profundidade assim, mas veja, o que é de fato a inveja? Como é que a gente pode, né, falar sobre um assunto tão desastroso e tão difícil, né, de poder enumerar, ou de poder explicar, ou de poder colocar algo aqui na qual as pessoas, às vezes, ou pelo menos na maioria, né, das vezes, se destrói em função da inveja. Bem, eu acho que a gente pode pensar juntos, né, que quem quiser dialogar comigo através, né, de comentários ou querer me chamar em algum lugar, a gente pode conversar. Mas acho que o que a gente pode pensar da inveja? Eu acho que a gente tem dois caminhos aí para pensar sobre inveja. O que é, de fato? A inveja, a gente pode compreender que, de fato, o outro quer ser você, de fato, o outro quer aquilo que você conquistou, ou aquilo que você herdou. Talvez essa é uma pergunta, uma reflexão que tem um pouco a ver, né? Agora, é diferente, né, de outras situações na qual você pode ser exemplo para outra pessoa. Vamos pensar, né, que você seja uma pessoa um tanto quanto equilibrada, que seja uma pessoa que tem, né, uma boa família, que procura de fato honrar com seus compromissos. Eu penso que a pessoa que tem inveja desses exemplos, né, é bem diferente daquilo que a gente fala anteriormente, que é a pessoa querer ter de fato o que o outro tem. E me parece que essas figuras, né, que têm esse sentimento, vamos pensar assim, esse ódio, vamos pensar desse modo, porque, veja, para a pessoa ter inveja de um outro, para ela querer ter o que o outro tem, ou que ser o outro, ela tem que usar de muitas coisas, ou de muitas artimanhas, que geralmente não são, né, é, vamos pensar assim, boas. Não são. Ela usa de maldade, né? Usa de malignidade para poder destruir aquele outro. E, infelizmente, normalmente as pessoas que são invejadas, elas possuem um movimento, né, que dá até uma conotação de ingenuidade. São ingênuas muitas vezes, porque essas pessoas que são exemplos, elas procuram agir de modo justo, de modo, né, correto. Exemplos, né? Por exemplo, a pessoa compra alguma coisa em prestações, ela vai lá e paga essas prestações. Vamos pensar na pessoa que dá exemplo, vai lá, empresta um dinheiro de alguém, vai lá e paga esse dinheiro. Combina alguma coisa com alguém, ela vai lá e cumpre, né, com as suas obrigações. O invejoso, infelizmente, me parece que vive, né, nadando até morrer na praia. Porque ele não pensa dessa maneira. Aliás, às vezes ele nem pensa.
Ele age muitas vezes por impulsividade. E essas impulsividades, esses imediatismos que ele usa, né, para poder conquistar as coisas que são dos outros e não que poderá ser dele, ele usa de modo corruptível. Ele rouba dos outros, ele engana os outros. Aí daí a gente pode pensar, essas pessoas de fato estão lá com o pé no narcisismo patológico? Pode ser que sim, né? Ou essas pessoas, infelizmente, só veem elas no mundo, elas não conseguem usar de uma empatia? Pode ser também. Eu penso que a verdade absoluta, ela não existe, concordam? Eu sempre vou falar isso nos meus vídeos. Eu acho que é muito mais interessante o conhecimento, né? As conquistas através, né, de reflexões, de leituras, de embasamento, do que algo que você diz, ah, aconteceu, né, acolá, é verdade. Não faz muito sentido. A vida, a gente pode entender que não é fácil para ninguém. A gente sabe que tem alguns outros que têm muito mais oportunidades, mas as oportunidades, elas são de fato alcançadas de acordo com aquilo que você desejou, não é verdade? Óbvio, né, que diante de um cenário, né, que a gente pode pensar, né, de Brasil, é uma outra coisa, né? Pensar que a gente tem, né, pessoas que a gente confia, que a gente vota, que poderá melhorar a situação do país, não. Elas infelizmente sempre agem de modo egoístas, né? Mas um egoísmo ruim, não um egoísmo de cuidar de você mesmo para você ajudar os outros, não é isso? Então tem todo esse movimento que a gente percebe que é uma guerra, né? É uma guerra profunda. A gente percebe que parece que tem político que imita o outro político que já tem, né, aquela coisa que a gente chama da liderança, da empatia, de chamar a atenção mesmo da população, né? Ser uma figura muito mais amada, né? E aí fica esse problema, né, do assunto que eu estou falando hoje, que é da inveja. E às vezes você começa a ter uma outra posição para não perder o poder, para não perder as regalias, né, para não perder aquilo que é para todo mundo, né? Então não misturando os assuntos, porque a ideia é que a gente falar, né, das pessoas que são prejudicadas porque às vezes não percebe que o outro que está ao seu lado é um invejoso. Ok? Se vocês gostaram desse assunto, né, que eu acho que tem muito a ver, né, com a questão psicológica de como é que eu ajo diante disso, porque é que de repente eu perdi tanta coisa confiando em determinados amigos que achavam que eram meus amigos, né? E de repente queriam só ser eu ou querer as minhas coisas. E isso, óbvio, né, que vai desembocar numa tristeza profunda, numa ansiedade, numa depressão, ao ponto de você às vezes não compreender o que se passa com você. E é esse o assunto, né, vinculado à questão da psicologia. Como eu disse, se você gostou ou não gostou, por favor, né, curta aqui a minha página no Facebook, curta também aqui o meu canal no YouTube e também o Psicólogo Foco lá no Instagram. Só para deixar claro que aqui no Facebook é Psicólogo para Todos, e eu sou o psicólogo Geovan Farias de Lira, lá no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.